crianças, tudo bem com vocês? A tia tá aqui mais uma vez para contar uma historinha, e é uma historinha que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. A nossa história de hoje também é sobre Paulo. Vocês se lembram de Paulo, que a gente falou sobre ele na última historinha? Paulo, em algum momento, ele estava numa cidade com um amigo dele chamado Silas. E eles pregavam a palavra de Deus, falavam sobre Jesus para as pessoas. Nessa cidade onde eles estavam, havia uma moça que profetizava, ela falava coisas que iriam acontecer, porque ela tinha um espírito imundo. E Paulo e Silas, ela ficou andando atrás deles e falando várias coisas, e chegou um momento em que Paulo se cansou e expulsou aquele espírito que atormentava, que usava aquela moça. Ele ordenou que, em nome de Jesus, o espírito saísse dela. E por causa daquilo, alguns homens que ganhavam dinheiro com aquela moça, eles ficaram com muita raiva e deram um jeito de Paulo e Silas serem presos. Então, Paulo e Silas foram levados para a prisão. Eles apanharam bastante e depois disso eles foram presos. Quando chegou na prisão, deram ordens para o carcereiro, né, que cuidava da prisão, para que vigiasse muito bem Paulo e Silas. Então, eles foram presos, eles foram acorrentados e foram presos a troncos de madeira, os pés deles foram presos, para dificultar, para que não tivesse como eles fugirem. E aí, Paulo e Silas, ao invés de ficarem tristes, de ficarem preocupados, eles ficaram louvando a Deus, eles estavam cantando e louvando a Deus. E a Bíblia nos conta que os outros presos escutavam enquanto eles estavam louvando. Essa história a gente pode ir lá em Atos 16. É o mesmo livro que a gente falou na semana passada, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 dessa vez. Então, eles estavam lá cantando e louvando a Deus, mesmo na prisão. E aí, quando foi à meia-noite, eles estavam lá louvando e deu um terremoto. A terra tremeu muito, tanto que as correntes se soltaram, as portas da prisão se abriram e todos os presos foram soltos. As correntes que os prendiam, se soltaram, se quebraram. E aí o carcereiro ficou muito preocupado, ele ficou desesperado. Ele até pensou em se matar. Olha que coisa triste, que coisa horrível. É uma coisa que ninguém deve fazer, tirar a própria vida. Ele pensou em se matar de tão desesperado que ele ficou, porque ele pensou, e agora? Os prisioneiros devem ter fugido, como é que eu vou explicar isso? E aí Paulo gritou para ele, falou, não se desespere, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro foi olhar e estavam todos lá. E isso impactou tanto o coração dele, que ele perguntou para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse para ele, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E aí, depois disso, ele levou Paulo e Silas na sua casa. Eles falaram sobre Jesus, falaram sobre Deus para o carcereiro e para sua família. E batizou todos eles. Depois disso, eles voltaram para a prisão, vejam só. Né? Eles tinham, as correntes tinham se quebrado, eles poderiam fugir se eles quisessem. Mas eles não fugiram, eles voltaram para a prisão. E no outro dia, veio alguém soltá-los e o carcereiro falou que eles podiam sair, mas eles não fugiram, eles voltaram e ficaram lá até alguém dizer que eles poderiam sair. Então, vamos pensar um pouquinho agora sobre essa história tão bonita, né? O que a gente pode ver? Primeiro, Paulo e Silas, eles estavam presos. Imagina se a gente fosse preso. E principalmente injustamente, porque eles não tinham feito nada de errado. Acho que a gente ficaria muito bravo, não ficaria? Será que a gente conseguiria
ficar numa situação em que a gente estivesse sendo injustiçado, cantando e louvando a Deus, a Bíblia nos ensina que a gente deve se alegrar sempre, por mais que seja difícil. Mesmo que a gente esteja no meio de um problema grande, a gente deve se alegrar. E como que a gente vai se alegrar? Às vezes é muito difícil, né? Tem momentos em que a gente fica bem triste. Mas Deus, ele coloca alegria no nosso coração. Se tudo à nossa volta está ruim, a gente não está conseguindo ficar alegre, a gente deve buscar em Deus alegria, porque Ele é que enche o nosso coração de alegria mesmo quando está tudo ruim. A Bíblia também nos diz que a gente deve orar sem cessar. Então, se a situação estiver ruim, se desesperar não vai adiantar. A gente deve pedir para aquele que pode resolver todos os nossos problemas, que é Deus. Então, a gente deve orar. E a gente também deve dar graças em todas as situações, agradecer a Deus em todas as situações. Por quê? Porque tem um versículo que nos diz o seguinte. Fala assim, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Então, olha só, a Bíblia não mente, ela é a palavra de Deus. E ela nos diz que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo acontece para o nosso bem, se Deus permite que tudo aconteça para o nosso bem, a gente não precisa se preocupar. E a gente deve agradecer a Deus em todas as situações, por saber que Ele está cuidando da gente. Vejam só, que se Paulo e Silas não tivessem sido presos e não tivessem cantado na prisão e não tivesse acontecido o terremoto, talvez o carcereiro ia continuar sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus. Então, pode ser que Deus tenha permitido que eles fossem presos, que eles apanhassem, que foi uma coisa bem ruim, né? Mas pode ser que Deus tenha permitido tudo isso para salvar a vida de algumas pessoas, né? Que talvez fossem outros companheiros lá da prisão, outros presos, e o carcereiro e a sua família. Então, a gente não precisa se desesperar em nenhum momento. A gente não deve se deixar abater, mesmo que coisas ruins estejam acontecendo com a gente deve confiar que Deus está no controle de tudo, que Ele é bom, que Ele nos ama e que Ele vai fazer todas as coisas para o nosso bem. Tá bom? Essa é a historinha que a tia tinha para contar hoje. Espero que vocês se lembrem disso quando vocês estiverem passando por problemas, vocês se lembrem de orar pedindo a ajuda de Deus, de tentar não ficar triste por causa de alguma coisa ruim, de algum problema que esteja acontecendo, e dar graças, porque Deus está cuidando de vocês e Ele vai fazer todas as coisas para o nosso bem, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima.